Abençoados com todas as bênçãos. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos preparou. Estamos gratos a Ele por mais um dia aqui no reino. Somos abençoados com todas as bênçãos. Temos aí o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E graças a Deus que ninguém pode tirar, porque Ele mesmo que escreveu o nosso nome. Sejam todos aí bem-vindos a mais uma live. Gostaria de agradecer a você pela sua participação. Gostaria de te agradecer por estar aí compartilhando as mensagens, por você que já se inscreveu no nosso canal do YouTube. Saiba que você, com esse procedimento, está fazendo com que a palavra corra e seja glorificada. Porque nós temos falado aqui muitas das vezes, e não é novidade para ninguém, a internet é um canal muito importante para a divulgação do Evangelho. E nós estamos aqui falando a respeito, temos alcançado a muitas pessoas, pessoas têm sido libertas na mente, salvas na mente, por causa dessa internet. Está sendo alcançados através dessa palavra. E não é salvação eterna, abençoado. Veja bem, algumas pessoas que nos ouvem pensam assim, que nós estamos aqui falando da salvação eterna, salvação do Espírito. Não, essa aí não. Essa aqui não tem questionamento. Essa nem se discute, porque o Evangelho diz que desde antes da fundação do mundo, desde antes, Deus mesmo já nos salvou no Espírito. Ele nos escolheu e nos salvou. Agora, é necessário um conhecimento do Evangelho da Graça, uma informação na sua mente, para que você possa andar bem aqui, salvo da religião, salvo da pior pessoa que existe na sua vida, que é você mesmo, da sua carne, desse corpo mau, que está sempre nos aprontando. O Evangelho diz, o apóstolo Paulo escreveu, diz que esse corpo, essa carne, é inimizade contra Deus, não se sujeita a Deus e nunca vai se sujeitar, mesmo que você faça jejum, mesmo que você se consagre, mesmo que você participe certinho ali, essa carne sempre vai te aprontar, sempre vai querer te tirar de Deus, porque há uma inimizade, não existe amizade entre Deus, o Espírito e a carne, mas nós não somos a carne, nós somos o Espírito, justos, feito perfeito, escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. E isso para nós é uma alegria muito grande e é necessário que nós falemos para que essa informação chegue a outros. Não fique só conosco, não fique só aqui no nosso conhecimento, não. Eu sei e é o que interessa. O meu vizinho, não é isso, abençoado. O nosso interesse aqui, a nossa vontade, que é a vontade do nosso Pai, é que todos sejam alcançados. Nem todos irão entender essa palavra, mas nós não sabemos quem é quem. O Evangelho diz que Deus ilumina os olhos assim que você ouve o Evangelho, mas é Deus que ilumina os olhos. Nós falamos, se Deus ilumina os olhos, com certeza você vai entender. E nós falamos aqui outras vezes, não se tenha por melhor, não se tenha por mais inteligente do que o seu irmão que não entendeu, porque isso aí não cabe inteligência humana. Se você entendeu, receba que teus olhos já estão iluminados, mas é porque Deus mesmo, Deus, o próprio Deus, está escrito aqui, Efésios 1,18, que é Deus que ilumina, que te faz entender. Se o irmão lá não entendeu, Deus, não é isso? Deus não quis, no tempo certo, ele vai entender. O nosso papel qual é? Falar, anunciar as boas novas do Evangelho da Graça de Deus. Tá bom? Temos recebido aqui bastante correios. Agradeço aos abençoados que nos escrevem aí de várias maneiras, não é isso? No YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Conversamos aí com abençoados bem excelentes. Gostaria aqui de mandar uma saudação especial a um abençoado aí do YouTube, Marcos Mendes, e que é o nosso colaborador aqui, bem próximo aqui a nós aqui de Parque Paulista, que coopera aqui com esse Evangelho, como também o faz o abençoado um pouquinho mais longe, Josemar Rocha, um abençoado aí do YouTube que tem participado aí conosco, e estávamos aqui falando com ele nos passou um correio com algumas dúvidas, e como nós já falamos por esses dias, vamos aqui relembrar, não é isso? Para que talvez alguém não tenha entendido, porque abençoado, veja bem, nós não somos donos da verdade. Nós não somos aqui inteligentes a nível superior. Nós não temos aqui um conhecimento humano que vamos falar sempre
certinho. Não, muito pelo contrário. Nós nos esforçamos bastante para falar das coisas certas. Mas, devido a essa inimizade que tem na carne, muitas das vezes nós falhamos. Mas o Espírito que nos conserta, o Espírito que nos corrige, que nos coloca no caminho certo. Nós falamos esses dias a respeito que o céu e a terra permanecerão para sempre. O abençoado estava nos perguntando aí, aonde que está na Bíblia, que tem essa referência. Olha, abençoados, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, já está escrito lá atrás, diz que, passarão gerações, virão gerações, passarão gerações, nascerão pessoas, morrerão pessoas, acontecerão diversas coisas, mas a terra, o que diz lá o escritor? Permanecerá para sempre. Aí que está escrito que a terra não vai ser exterminada, a terra não vai ser destruída. Quando Jesus lá disse, está escrito que céus e terra passarão, é que continuarão. Vai passar aquela geração e a terra vai continuar, porque já foi prometido desde antes. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz que a terra ela está segura pelo poder da palavra de Deus. O que pode abalar esse planeta, abençoado? Se ele está seguro pelo poder da palavra de Deus, nada pode abalar esse planeta, porque está seguro pelo poder do Evangelho da graça de Deus. E uma outra questão também que nos foi feita se estamos no reino de Deus, se é Deus que comanda todas as coisas, por que a maldade continua? Por que a maldade dessa geração? Veja bem, abençoados, Deus, ele nos justificou aqui, no Espírito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que nós fomos justificados com uma só oferta, mas aqui é o Espírito, no Espírito, porque as obras da carne, elas continuam nesse corpo de carne, continuaram, elas não foram tiradas. O Evangelho diz lá em Gálatas 5,19, que as obras da carne são conhecidas, e tem lá uma relação lá imensa, enorme lá, você pode ver lá. E o que fazer com essas obras? O Evangelho diz que, Gálatas 6,7, o que você planta, você colhe. Então o Evangelho te dá condições de você não cair nesse laço da carne. Só o Evangelho, de Romanos até Hebreus. Porque se você plantar, você vai colher. A maldade da carne, enquanto tiver carne, abençoados, vai ter maldade, com certeza. Mas nós não somos essa carne. Nós somos o Espírito que está aqui dentro da nossa carne. Então, abençoados, eu agradeço aí ao abençoado Josemar Rocha. Um abraço, abençoado. Muito obrigado, graças aí por você estar participando aí com que a palavra corra e seja glorificada. Isso porque você também é um filho. Com certeza o Espírito de Deus, está aí, habita em você. Aquele que é Espírito, o próprio Deus, se fez um Espírito com você. Por isso que você ama essa palavra, por isso que você questiona, por isso que você quer saber. Uma característica de todo filho, né? Conhecer mais e mais do seu Pai, através do Evangelho da graça de Deus. Então, abençoados, vamos aqui dar continuidade aqui aos nossos assuntos. O tema de hoje é um tema bem tranquilo, até já conhecido de muitos, não é isso? Mas nós vamos aqui continuar falar, vamos repetir mais uma vez que o apóstolo Paulo diz que é necessário, é bom, né, que se fale sempre as mesmas coisas, porque talvez para você seja assim um assunto bem conhecido, mas tem outros abençoados que estão chegando agora e ainda não conhecem bem, estão sendo enganados aí pela religião, como eu fui aí por muitos anos, como talvez você tenha sido. Então vamos falar aqui a respeito da Páscoa judaica. Olha só, que assunto bem interessante. Páscoa judaica versus Santa Ceia religiosa. E veja bem, a Páscoa é bem conhecida nossa, na Bíblia, veio lá do tempo do Egito, foi um mandamento de Deus para aquele povo, lá bem pertinho da saída, porque o anjo da morte ele ia passar lá no arraial lá dos egípcios, e Deus disse o seguinte, olha, aquele que fizer a Páscoa, que matar um cordeiro, passar o sangue lá no portal, o anjo da morte vai passar e não vai matar o primogênito lá. Mas isso aí era uma figura que haveria de vir, que era o próprio Cordeiro de Deus ali na cruz. Mas os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, aí chegou Jesus de Nazaré. Ele, como sendo judeu, você sabe que Jesus ele era judeu, ele também participou da Páscoa que ele mesmo havia instituído lá para o povo lá do Egito, porque ele veio cumprir a lei. Então ele tinha que participar. E como
essa Páscoa que ele participou foi no horário noturno e janta no horário noturno, como é que se chama? Ceia. E a religião, os homens maus e perversos, pegaram esse horário. E como era Jesus de Nazaré, o Santo de Deus, que estava participando, que estava ali realizando aquele momento, como é que ficou chamando? Santa Ceia. Santa porque era Jesus e ceia porque era um horário noturno. Veja bem, abençoados, a Bíblia, ela não fala, ela não diz que essa história de Santa Ceia, que nós temos que participar da Santa Ceia. Os homens maus e perversos fizeram aí muitas adaptações, muitas mudanças aí na chamada Páscoa, de lá para cá, do tempo de Jesus mesmo para cá, fizeram muitas adaptações, e hoje está do jeito que você vê, né? Quando se fala Santa Ceia, que deveria ser Páscoa, o que que tem lá? Um pedacinho de pão aí, né? Um quadradinho de pão e um cálice nem de vinho, é de suco de uva. Eu participei muitas das vezes desse momento, porque os homens maus e perversos mudaram tudo isso. O que já era mentira, o que já não era para fazer, eles pioraram mais ainda, porque usaram de coisas que não existe. Nem a Bíblia, em lugar nenhum, fala que nós da Igreja de Cristo temos que fazer a chamada Santa Ceia. Mas vamos ler, porque nós estamos falando, e a nossa palavra só não traz muito crédito, não é isso? Você, quando falar do Evangelho de alguém, mostre o que está escrito. Vamos começar aqui nas Escrituras, o próprio Jesus de Nazaré, Mateus capítulo 26, e vamos começar aqui no versículo 17. Vamos ler aqui 3 versículos. Diz assim, ó, pegue a sua Bíblia, anote, papelzinho aí, caneta, que é muito importante. Compartilhe as mensagens para que outras pessoas também possam ouvir. Diz assim, ó, Mateus 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, a festa dos pães asmos, abençoado, era uma outra festa lá dos judeus. Eles tinham lá muitas festas. E essa festa aqui dos pães asmos era feita praticamente nos mesmos dias da Páscoa. E por isso que ele diz assim, ó, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus, e perguntaram a Jesus o seguinte: onde o Senhor quer que façamos os preparativos para comeres o quê? A Páscoa. A pergunta dos discípulos a Jesus era onde que ele queria que preparasse a Páscoa. Não fala aqui de Santa Ceia. Não é Santa Ceia. Diz que ele queria que preparasse a Páscoa. Porque se fosse Santa Ceia, com certeza Jesus teria corrigido os discípulos. Com certeza. Não é isso? E o versículo 18, ele diz assim: e ele disse, resposta de Jesus para aquela pergunta: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Próximo porque seria naquela geração, na geração dele mesmo. Não seria para 2000 anos, não. Naquela geração mesmo. Em tua casa celebrarei a Páscoa. O que Jesus queria celebrar? A Santa Ceia? Não, a Páscoa. Preste bem atenção nisso, abençoado, no que você está lendo. Com os meus discípulos, não é com a igreja. Jesus não disse que teria que participar da Páscoa com a igreja. É com os discípulos, com aqueles 12 que estavam lá. Inclusive, aquele que o havia de trair. E o versículo 19 diz assim: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. E prepararam o quê? A Páscoa. Não prepararam Santa Ceia para Jesus. O que Jesus mandou fazer foi a Páscoa. Não tem nada a ver com Santa Ceia. E veja bem, abençoados, Jesus, vamos aqui repetir, porque isso aqui, ó, é muito importante. Isso aqui é um ponto assim, é muito batido na religião. A mentira que está cravado assim, que para tirar, eu acho, nem com anestesia se tira, só com a palavra de Deus. Jesus, ele comeu a Páscoa, ele veio cumprir a lei. Por isso que ele disse aos discípulos, ó, preparem a Páscoa, porque a Páscoa fazia parte lá da lei, e ele tinha que cumprir a lei. Não foi a Santa Ceia. Tem nada a ver de Santa Ceia, abençoados. É apenas o que aconteceu, que a Páscoa que ele comeu foi à noite. E à noite, o que se chama um jantar à noite? Ceia. E era Jesus que estava lá, Santa Ceia. A Páscoa era uma ordenança dada por Deus na saída do povo lá do Egito.
que veio rolando, e Jesus teria que cumprir, porque a função dele aqui, antes de chegar à cruz, era cumprir a lei. Isso fazia parte. Jesus não instituiu, não criou, não trouxe a Santa Ceia. Ele não criou um novo mandamento, não, ele não criou nada. Ele apenas cumpriu o que a lei já determinava, que era comer a Páscoa. Ele acabou com as cerimônias, ele acabou com as ordenanças, ele não criou, foi o contrário, ele acabou. Colossenses, deixa aqui, vamos a Colossenses, deixa eu deixar aqui marcado, Colossenses, olha só o que diz aqui, porque muitas das pessoas, eu já ouvi pregadores, homens aí de grandes anéis, homens de grande diploma, falando, não, a Santa Ceia é uma ordenança de Deus, Jesus de Nazaré, é uma ordenança. Então vamos ver aqui, ó, Colossenses 2,14, o que diz aqui. Havendo riscado a cédula que era contra nós, veja bem, nas suas ordenanças, então vamos considerar, abençoado, que a Santa Ceia aí é uma ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária. O que ele fez com essa ordenança? Atirou do meio, cravando-a na cruz. Ele tirou a ordenança. Se era, não era, mas se fosse uma ordenança, aqui diz o apóstolo Paulo, no Evangelho da Graça, que Cristo tirou a ordenança. Então, abençoado, se você come pão e bebe aquele suquinho de uva lá, dizendo que é Santa Ceia porque é a ordenança de Cristo, pode parar. Pode encerrar, porque aqui diz que Cristo acabou com todas as ordenanças. E no versículo 16, ele diz assim, ó, portanto, olha só, Colossenses 2,16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, olha só, ninguém vos julgue pelo beber, ou por dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. E o versículo 17, que são sombras das coisas futuras. Sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então, abençoados, a religião, veja bem, nós passamos muitos anos na religião, você também deve ter passado. A religião, ela vive preocupada com cerimônias, não é isso? Uma preocupação aí com cerimônias, com obrigações. Você quer estar bem lá com o povo religioso, lá na denominação, é só você se batizar nas águas, é claro, não é isso? Participar de jejum, você fazer aquelas coisas que a lei mandava, com as cerimônias, e inclusive a chamada Santa Ceia. A religião só vive preocupada com essas coisas. A Páscoa era sombra do que viria na cruz. A Páscoa não era uma realidade. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei de Moisés era a sombra do que estava por vir, a graça de Deus. A Páscoa era uma sombra, o Cordeiro de Deus, que haveria de passar ali pela cruz. Mateus, volte a Mateus, capítulo 26, agora é o versículo 26. Mateus 26, que diz assim, ó. E enquanto comiam, veja bem aqui que Jesus de Nazaré ainda aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Olha só, aqui é que está o nó da encrenca, que a religião trouxe para eles. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu. E deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, disse, bebei dele todos. E mais, o versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não é por todos. O sangue de Cristo não foi derramado por todos, foi derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E o versículo 29, e digo-vos que, desde agora, não, olha só a ordem de Jesus, não beberei deste fruto da vide, até, tem um prazo dado por Jesus, até aquele dia em que o beba de novo convosco aonde? No reino do meu Pai. Então, abençoados, amada de Cristo, igreja gloriosa de Cristo, toda Páscoa
toda a Páscoa, era uma ordenança lá de Deus, lá o povo, toda a Páscoa tinha que ter um cordeiro. Isso aí fazia parte, teria que matar o cordeiro, determinado com as certas qualidades, teria que assar, teria que fazer muitas coisas, que teria que morrer. O cordeiro da Páscoa teria que morrer. Então ele, Cristo, estava ali simbolizando ali a sua morte na cruz. Isso que Cristo fez ali junto com aqueles discípulos, ele não estava instituindo a Santa Ceia. Ele estava ali simbolizando a sua morte. Quando ele pegou o pão e partiu, ele estava falando, ó, a minha carne será partida. Quando ele bebeu ali o suquinho ali, ele falou, ó, o meu sangue vai ser derramado por muitos. Era um símbolo, porque o pacto era de símbolo, o pacto era de sombra, para mostrar o que haveria de vir, o que estava próximo de acontecer. A morte do Cordeiro de Deus ali na cruz. Foi lá anunciado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando seria? Lá na cruz. Não foi ali na Páscoa, não. Ali era uma sombra que já acabou. E não era Santa Ceia, abençoado. Era Páscoa. Não foi uma cerimônia criada por Jesus, a Santa Ceia. Ele não criou nada. Santa Ceia foi uma invenção da religião. Preste bem atenção nisso. Santa Ceia, essa história que temos uma vez por mês, não é isso? A maioria das igrejas, elas praticam uma vez por mês a chamada Santa Ceia. Isso não existe na Bíblia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. O que tem é Páscoa judaica, que foi feita por Jesus ali junto com seus discípulos. Ele nunca celebrou a chamada Santa Ceia. Isso é coisa dos homens maus e perversos, com o passar dos anos, não é isso? Para prender, para enganar a Igreja de Cristo, criaram e inventaram essa história aí de Santa Ceia. Que a religião chamada evangélica hoje engole esse negócio e acha a maior das coisas é comer um pedacinho de pão, beber um copinho e estar em comunhão com Deus. Quando isso nem existe na Bíblia. O que Jesus fez, abençoado, foi cumprir a lei. Ele cumpriu ali a lei quando ele participou da Páscoa ali, juntamente com seus discípulos, celebrando a Páscoa, porque ele também era judeu. Jesus era judeu, por isso que ele participou da Páscoa. Só por isso, não tem uma outra razão. Olha, vamos aqui a 1 Coríntios, o tempo está voando, não é isso? 1 Coríntios, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, Ele é a nossa Páscoa. Nós não precisamos mais fazer aquela cerimônia lá dos judeus que faziam, que chamava de Páscoa. Não precisamos mais fazer, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi, não vai ser mais, já foi crucificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado por nós, já foi sacrificado. O simbolismo acabou, a sombra passou, esse negócio de Páscoa, tudo já acabou. A Páscoa é muito boa para comer chocolate. Agora, para se meter nesse negócio lá dos judeus, acabou, abençoados. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ele já fez. Estamos na imagem real. E qual é a imagem real? Cristo morreu e ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. É isso que nós temos. O versículo 8 diz assim, ó, 1 Coríntios 5:8, diz assim: pelo que façamos festas, não com fermento velho, não com a lei de Moisés, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Fermento velho, abençoado, quando Paulo aqui ele fala no sentido figurado, falando da lei de Moisés, os mandamentos da lei de Moisés. Nós não precisamos mais desse mandamento. Saiba que a Páscoa era somente para os judeus. Isso aí é incrível, isso, abençoado, que essas coisas que nós falamos estão todas na Bíblia, estão todas escritas. Esses grandes homens aí que estudam, que fazem teologia, 8, 10 anos aí de teologia, não ensinam isso para a igreja, que a Páscoa era só para o povo judeu, essa religiosa. Comer chocolate não, abençoados.
comer chocolate está liberado, você pode comer à vontade, desde que não faça mal à sua saúde, mas participar lá da Páscoa dos judeus, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 43, depois você pega aí, anote e veja, diz que esse movimento era proibido para o estrangeiro, para aquele que não era judeu, porque se o estrangeiro quisesse participar, teria que se circuncidar. Ó, creu, cortar lá o prepúcio lá, para poder participar e mais, de acordo com o que estava estabelecido lá pela lei de Moisés. Não era de qualquer maneira, mas naturalmente o gentio não poderia participar. Então, abençoados, fica aqui uma pergunta bem séria, porque, veja bem, o que é chamado hoje de igreja, porque toda igreja chamada evangélica usa a igreja lá de Corinto para fazer o que é chamado de Santa Ceia. Toda igreja, quando vai falar a respeito, celebrar a chamada Santa Ceia, eles usam a igreja de Corinto, lá os versos que estão lá na carta que Paulo escreveu a Corinto, ainda fala assim, ó, foi Paulo que escreveu a carta aqui, falando da Santa Ceia. Por que a igreja de Corinto que fazia o que é chamado pela região hoje de Santa Ceia? Olha só, vamos ver aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, já estamos aqui pertinho, no capítulo 3, porque eu posso falar, né? Posso falar mal de mim mesmo, né? Não posso falar mal do meu irmão, mas falar mal de mim eu posso. Eu fiz esse movimento aí, participei dessa chamada Santa Ceia, não é isso? Que não é Santa Ceia nada, por muitos anos, por um certo determinado da minha vida, eu era o responsável lá pelos dois elementos, não é isso? O pão e o vinho, né? Que carinhosamente nós chamamos de maus elementos, não é isso? Porque não servem para nada, e são os maus elementos, mas eu fui responsável. Por que é feito assim? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler assim, ó. E eu, irmãos, o apóstolo Paulo falando, hein? Veja bem. E eu, irmão, não vos pude falar à igreja de Corinto como espirituais. Imagina, não poderia falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha só que coisa. Paulo não poderia tratar com aqueles irmãos de forma mais contundente, de maneira mais adulta. E diz no versículo 2, com leite vos criei, com leite, e não com manjar, com alimento sólido, porque ainda não podeis, e nem tampouco vão poder. Tamanha era a meninice, a criancice daqueles abençoados, porque ainda sois carnais. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, que vivia debaixo dos rudimentos da carne. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha só, porque o que acontecia ali, abençoados, era o seguinte: a igreja de Corinto era uma igreja que fazia muitas festas, né? Reunia muitas comidas e fazia muitas festas. Então, essa igreja de Corinto, que Paulo chamou de meninos, é o modelo da religião quando ensina a Santa Ceia. Por incrível que pareça, olha só, vamos ver aqui o modelo da religião, primeira carta que Paulo escreveu a Corinto. Vamos ler aqui esse texto que eu li por muitos anos para ministrar e para participar do que era chamado de Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, vamos começar no versículo 17, tá bom? Tudo bem? Diz assim, ó: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha só, Paulo vai falar aqui de um assunto que nós vamos ver aqui até o final, que é o que é chamado de Santa Ceia pela religião hoje. E Paulo começa logo falando, isso aí não tem louvor nenhum para a igreja. E diz aqui no versículo, ainda continuando, portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O movimento que eles faziam, que diziam ser Santa Ceia, não era para melhor, senão para pior. E o versículo 18, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E mais, o versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias. Olha só o que acontecia lá na igreja, que era modelo para a Santa Ceia de hoje. Heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E o versículo 20, de sorte que,
Quando vos ajuntais em um lugar, não precisa ser em quatro paredes lá chamada igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. Vamos repetir o que Paulo diz para aquela igreja. Não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Cada um por si, Deus por todos. Como dizem por aí, não é isso? E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, abençoado, isso aí não é Santa Ceia. Nunca foi. O versículo 22 diz assim: não tendes porventura casas para comer e para beber? Não tem casas para comer pão e beber vinho? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo, não tem louvor nisso, abençoado. E o versículo 23, que é a base, que é o ponto-chave usado pelas igrejas chamadas evangélicas para ministrar o que é chamado de Santa Ceia. Diz assim o versículo 23. Porque eu quem? Apóstolo Paulo, recebi do Senhor. Peraí, vamos colocar isso aqui em ordem. Que Senhor que ele está falando aqui? O Evangelho diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 11, que Paulo recebeu do Senhor Cristo ressuscitado. O que ele escreveu, o que ele anunciou, o Evangelho que ele pregou, ele recebeu do Cristo ressuscitado. Não foi de Jesus de Nazaré. É bom você entender isso. Paulo não recebeu nenhuma instrução de Jesus de Nazaré. Tudo que ele ensinou, ele recebeu do próprio Deus. E diz mais, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quem é que foi traído numa noite? Foi o Cristo ressuscitado? Não, foi Jesus de Nazaré. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu recebi do Cristo ressuscitado que Jesus de Nazaré, na noite que foi traído, o que foi que ele fez? Tomou o pão e versículo 24, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso aqui é um discurso de Jesus de Nazaré. O versículo 24. E tendo dado graça, o partiu, tomai, comei, isto é meu corpo. Jesus de Nazaré falando, que é partido por vós. Um simbolismo. Fazer isso, aqui que está a chave da mentira. Fazer isso em memória de mim. Veja bem, abençoado, nós já falamos aqui muitos versos que provam que você não tem que participar de Santa Ceia. Mas se não tivéssemos falado nada, tivéssemos lido somente esse versículo aqui, seria necessário para você largar essa mentira. Porque aqui está escrito, ó, fazer isso em memória de mim. Isso o quê? A chamada Páscoa, a chamada Santa Ceia pela religião. Em memória de mim. Memória de mim é de quem está morto. Você não pode fazer alguma coisa, alguma comemoração em memória de alguém que está vivo. Imagina, meu papai na carne está vivo, vamos aqui fazer uma festa em memória do meu papai. Como que é em memória se ele está vivo, abençoado? Memória em quem está morto. E o nosso Cristo, o nosso Deus, está escrito que ele morreu sim, mas ressuscitou. Então como é que você vai participar de um festejo, de uma celebração em memória de Cristo que está vivo? E aqui diz que em memória ele ressuscitou. Ou você não crê que ele ressuscitou? Se você não crê, então continue participando desse cerimonial aí, que é chamado Santa Ceia, que é feito em memória daquele que está vivo. O versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice dizendo, isso aqui são palavras de Jesus de Nazaré, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se você toma aquele suco lá em memória de Cristo abençoado, você está dizendo que ele está morto, e ele não está morto, ele ressuscitou. E o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, uma vez por mês que você participa daquela ceia, você está anunciando que ele está morto. E ele não está morto, abençoado. Ele já morreu sim, mas ele ressuscitou. Toda vez que você pega aquele pãozinho assim na mão, não, o pão na mão esquerda e o cálice na mão direita, e você come, você bebe, você está dizendo com esse procedimento que Cristo está morto.
Porque é isso que está escrito aqui. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor. Você está dizendo, ele está morto, ele está morto. E não está, abençoado, ele está vivo. Cristo ressuscitou. Toda vez que você participa, você está dizendo que ele está vivo. Até o nosso passarinho aqui sabe que ele está vivo. Canta aqui, ó, anunciando que Cristo está vivo, ele ressuscitou. E o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sabe o que é comer indignamente? É não entender, você não entendeu o que aconteceu ali na Páscoa ali, quando Cristo ali participou ali com os judeus. Então você está comendo indignamente. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Claro, aquilo ali era uma sombra que já passou. Se você continua fazendo, você está dizendo que ele está morto, está comendo e bebendo indignamente, porque não é para fazer. Ele já ressuscitou. E o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ó, examine aqui o seu conhecimento. É para mim fazer isso? Era só quando ele estava morto, então ele já ressuscitou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, depois coma deste pão e beba deste cálice. Se você entende que ele está morto, e eu vou te falar, abençoado, você está errado, porque ele ressuscitou. Mas se você entende assim, você está participando indignamente. E o versículo 29 diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E veja que condenação aqui não é vida eterna, hein? Porque isso aqui é fora a salvação eterna. Salvação eterna não se discute, não se põe em questão. Salvação eterna nós falamos aqui no começo. Cristo te salvou desde antes da fundação do mundo. Condenação aqui é um modo certo, correto de você honrar o teu pai. Se o teu pai está vivo, como é que tu vai falar que ele está morto? Você não está de maneira correta, você não está vivendo dignamente. Então você pode entrar em condenação, você pode ser corrigido por isso, ser disciplinado por isso, não discernindo o corpo do Senhor. Você não está discernindo, você não está entendendo que ele ressuscitou. Ele morreu sim, mas no terceiro dia, como ele havia prometido, ele ressuscitou. E o versículo 30, por causa disso, por estar comendo e bebendo pão, fazendo santa ceia, que não é para fazer, comemorando alguma coisa que era sombra, dizendo que ele está morto, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Não é isso? Sabe o que é uma pessoa fraca? Você pergunta para ela, você é um abençoado, você fala para ela, você é um abençoado. Que? Eu abençoado? Eu pecador? Eu tenho que fazer? Que Deus tem misericórdia de mim. Você é uma pessoa fraca, não conhece o evangelho da graça de Deus. E doentes, muitos doentes. Doentes aqui, ó, no conhecimento, não sabe a sua posição em Cristo Jesus, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e muito menos sabe para onde vai. São pessoas doentes. E muitos que dormem, até morrem sem entender a sua verdadeira posição. Isso, Deus não tem nada com isso, porque morreu, saiu desse corpo, é um filho escolhido desde antes, vai voltar para o Pai, mas vai passar a sua existência aqui sem saber a sua verdadeira posição, participando de argumentos, de festas que não são para nós, anunciando coisas que o nosso Pai não quer que anuncie, porque Ele está vivo, abençoado. Você não vai estar honrando o nosso Pai. No versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, se nós entendêssemos isso, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Quando você não entende isso aqui, que a Páscoa é uma sombra, que Ele ressuscitou, que não precisa participar mais dessas coisas, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E o versículo 33, portanto, meus irmãos, olha só, depois dessa confusão toda, o que diz o apóstolo Paulo? Meus irmãos, você não perdeu a sua filiação por estar fazendo essas coisas erradas, apenas vai ser corrigido pelo seu pai. E olha, ser corrigido pelo papai, é melhor você entender do que ser corrigido por ele. Meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Não é para fazer bagunça, porque se não esperam pelos outros, o que vai acontecer? Eu vou comer muito e você não vai comer nada. Vamos juntos, vamos devagar, vamos ser educados. Mas, versículo 34, mas se alguém tiver fome, vai comer onde? Na igreja? Lá na Santa Ceia lá? Não, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordená-lo-eis, quando vos ter ali. Então, abençoados,
Uma igreja de meninos fracos no entendimento não entenderam o propósito de Jesus, participando ali da Páscoa com os discípulos. E é esse modelo aí, esse entendimento, que a igreja chamada evangélica trouxe para os nossos dias. Homens maus e perversos. Esse é o modelo da religião até hoje. Claro, com muitas variantes, né? Mudaram muitas coisas, chegaram ao ponto de ficar só o pão e o vinho, e chamam de Santa Ceia. Santa Ceia não existe na Bíblia, abençoado. Em lugar nenhum na Bíblia existe Santa Ceia. E mais, Cristo está vivo. Cristo vive e já voltou. E habita aqui no nosso espírito. Como é que tu vai participar? Vamos repetir isso, abençoado. Falamos já 10 vezes, vamos falar mais uma vez. Como é que você vai participar de uma manifestação, de um evento, para anunciar a morte do nosso Pai que está vivo? Santa Ceia lá era para anunciar, ele mesmo disse, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Aí, também já ouvi, porque nós participamos muitos anos, um pastor pregando, falando o seguinte, ó, João capítulo 6, vamos ler aqui, ó, uma pregação que a religião usa muito, também para falar a respeito do corpo e do sangue de Cristo, da carne e do sangue de Cristo. João capítulo 6, no versículo 53, diz assim, ó, olha só que coisa tremenda. Jesus falando, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a minha carne, Jesus falando, se não comerdes a minha carne do Filho do Homem, e não beberdes do meu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. E o versículo 54, ele fala, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna. Então, para ter vida eterna, tem que comer a carne de Cristo e beber do seu sangue. O versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. E o versículo 56. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora a pergunta é, o que é comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? É comer um pedacinho de pão e beber um copinho de vinho? Claro que não, abençoados. Por favor, não é isso. O reino é espiritual. O reino não é comida, não é bebida. O reino não é carnal. O que significa comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é crer nele. Crer é por espírito, é por fé. Não é comer pão e beber suco de uva. Não, abençoados. É espírito, é crer nele. Quem crer nele, come a sua carne e bebe o seu sangue. Por isso que é um filho, é um salvo. Romanos capítulo 14, nós estamos aqui terminando Romanos capítulo 14, avance um pouquinho na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz assim, ó, porque o reino de Deus não é pão e nem é vinho, não é vinho nem é pão, não é comida e nem é bebida, mas justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é pão nem é vinho, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Isso, abençoado, que é a nossa ceia aqui, ó, no Espírito. Não é comer pão, não é beber vinho. Você está desonrando, você está envergonhando quando Cristo ressuscitou. Então, abençoados, vamos concluir aqui. Nosso tempo já terminou. João, volte a João. Olha só aqui, vamos aqui falar a respeito mais um pouquinho da verdadeira ceia. Que pão e vinho não é, né? Você já entendeu que não é. João capítulo 13, versículo 1 e versículo 12. Diz assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto o coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traía, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomou uma toalha e cingiu-se. Então, abençoados, a nossa ceia é crer naquele que nos enviou, é Cristo no nosso espírito. Não é pão, não é vinho, isso só serve para o estômago, e que depois você sabe qual é o destino dele. Mas as nossas coisas, a nossa verdadeira ceia, abençoado, é amarmos uns aos outros, amarmos de todo o coração, de todo o entendimento com o Espírito. Não é comer pão, não é comer
tomar vinho. Isso não é a Santa Ceia do Senhor. É isso que nós estamos aqui falando. Não existe Santa Ceia dentro da Bíblia. Estão fazendo coisas que não é da Bíblia. E nem a Páscoa, abençoado, no modelo lá de Israel, lá dos judeus, lá do tempo do Egito, não é para nós, porque não era para estrangeiro. Da Páscoa para nós, só pode comer chocolate, que está muito bom. Convidamos você, abençoados, então, anunciar a verdadeira ceia. Esse é o nosso papel aqui, nós falamos aqui no começo. Nosso papel é anunciar a verdadeira ceia, que é conhecido através do Evangelho da Graça. A única maneira de você conhecer a verdadeira ceia é através do Evangelho da Graça. Então convidamos você que compartilhe as mensagens, se inscreva aí no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada, abençoado. Que para que os nossos irmãos que estão aí participando, que estão anunciando a morte de Cristo, eles entendam que Cristo já ressuscitou e hoje habita aqui no nosso espírito. Abençoado, eu recebo aí a melhor semana para você. Agradeço a você que nos deu aí o prazer, o privilégio, o carinho de estar nos assistindo. E mais uma vez, peço a você, compartilhe as mensagens, não é isso? Se inscreva no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. Melhor semana para você. Receba que Deus mesmo já iluminou os teus olhos e você entenda, até além daquilo que eu falei, que o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, está em você. Não é que vai estar, está em você. E Ele que é capaz de fazer você entender o Evangelho da graça de Deus. Amém? Receba aí a melhor semana para todos. Até a nossa próxima reunião.